Olá, sejam bem-vindos! A boa oferta de bovinos no mercado interno pressiona para baixo os preços da arroba. Além disso, o período de seca e a queda da temperatura também prejudicam as pastagens degradadas. E com isso, a tendência de baixa nos preços da arroba deve continuar nas próximas semanas. Começa agora o Mercado Pecuário DBO. Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. E para falar sobre a oferta de animais, fim de safra, expectativa de gado confinado, reposição, ciclo pecuário e mercado externo, eu converso com Guilherme Yankee, analista da Datagro. Guilherme, seja bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO, é um prazer falar com você. Muito obrigado a todos que nos assistem no canal da BO. Sempre um prazer aqui bater um papo com vocês sobre o mercado, bastante coisa interessante aí, um cenário um pouco desafiador, mas a gente tem bastante coisa aí, talvez, para trazer algumas percepções boas aí para a gente ver um pouco do copo meio cheio, meio vazio sempre. Ô Guilherme, essa tendência de baixa para o preço da arroba do boi deve se manter até quando? Olha, é uma época que a gente já espera que tenha bastante oferta de gado, né? A gente tem agora a aproximação da estação de seca, então o pasto vai secando, o pecuarista vai fazendo aquela conta se vale a pena tomar o risco de segurar esse animal no pasto, às vezes ele vira o famoso boi sanfona que perde e ganha peso, acaba perdendo a produtividade e é um risco grande no final. Então já existe uma desova de fim de safra esperada, a gente começa a ver um pouco desse efeito agora, ele provavelmente vai ser um pouquinho mais atrasado do que a gente está acostumado, né? O carrego da seca no centro-norte. Mas o mês de maio em si é o primeiro turnover de confinamento, é o primeiro giro dos grandes confinamentos, né, que a gente gosta de falar. E dito isso, a gente tem um período aí, pelo menos até meados do ano, né, é difícil que a gente veja antes ali de meados do segundo trimestre, né, a transição ali para o terceiro trimestre, talvez até agosto ali, a gente provavelmente vai ter um mercado muito bem ofertado. E é uma época que isso é sazonal, não é que a gente está vendo nada muito fora do esperado, né, a gente já espera que tenha uma oferta abundante em qualquer ano, independente se é ano de baixa ou de alta no ciclo pecuário. Como a gente está num ano de baixa, um ano que tem bastante oferta, é natural que isso seja um pouquinho mais acentuado, mas a gente tem sim efeitos de moderação, né? Então a gente tem uma demanda mais apurada hoje, que impede que os preços despenquem. Vamos colocar em números aqui. A gente, em meados do ano passado, ali em agosto, setembro, estava vendo aumentos de 16, 17% no abate em relação a agosto e setembro do ano anterior. E o preço derrocou 20% no mês. Nesse ano, a gente chegou a ver aumento de 30% nos abates, ou seja, quase o dobro do aumento de oferta. E na época o preço estava caindo o quê? 4%, 5%. Hoje sente um pouquinho mais, é claro, não tem como, né? Sazonalmente esperado. E está acumulando queda de 9% no ano, aproximadamente. Então, dentro de todas as intempéries, né, a gente tem um cenário bem ofertado, mas é um mercado que está mais equilibrado do que no ano passado. Acho que a gente tem que deixar isso muito bem pontuado aqui também. Ô Guilherme, com a escala de abate definida e prolongada, a indústria brasileira tem demonstrado pouca urgência na compra de animais. Essa questão acaba impactando os preços da arroba também? Inevitavelmente acaba, né? A gente sempre gosta de falar que a escala ou a programação de abates é, no fundo, um termômetro de oferta, né? Então, se ela está mais alongada, quer dizer que foi mais fácil de encontrar gado para originar, para ser abatido no frigorífico. Se a escala está mais curta, quer dizer o oposto, quer dizer que está precisando comprar mais gado para preencher as escalas de abate. Como já é uma época sazonalmente bem ofertada, a gente tem ainda uma saída de gado a pasto importante, um primeiro giro de desconfinamentos que a gente vem oferindo no campo desde o comecinho do ano, que ia vir sólido, isso é um pouco mais acentuado do que a gente está acostumado. A gente ontem viu aqui no indicador do Boiratagro, a escala São Paulo fechando acima de 30 dias corridos, se não me engano foi 36, 37 dias, é bastante, né? Então vejam como a gente já está até vendo um pouco da extensão desse giro de confinamento até para o final de safra. Então é natural, a gente já tem uma expectativa de que nessa época bem ofertada, um período em que tem giro de confinamento e que tem aproximação da estação de seca, que a escala longue, é natural, é esperado esse tipo de movimento. A única coisa que ele chama atenção por ser mais acentuado é um ano de baixo de ciclo, né, um ano bem ofertado, potencializado por uma época já sazonalmente bem ofertada. Acho que não tem muito como escapar, essa que é a grande verdade. A gente vai acabar enfrentando esse tipo de cenário, a gente tem que contar com a demanda para oferecer algum tipo de suporte para o preço, né, que impeça que ele caia de uma vez, como a gente viu em meados do ano passado.
Então, no limite, a gente tem sim um cenário que vai manter as escalas alongadas por algum tempo, muito provavelmente, e qualquer pequeno respiro ali, com essa demanda mais apurada, especialmente externa que a gente está vendo, em tese a gente tem um cenário mais construtivo começando a se desenhar. Mas até lá, a gente tem que liquidar um tanto de estoque de gado ainda, que está um cenário realmente muito bem ofertado, a escala acima de 30 dias em São Paulo, acima de 20 em Minas, mostra bem que tem bastante gado no campo para morrer ainda. Ô Guilherme, com o período da seca, as pastagens ficam mais prejudicadas. Nesse sentido, o confinamento vem como uma alternativa. Qual é a oferta de animais que devem ser confinados neste ano? Essa é uma excelente pergunta, a gente tem visto muito disso no campo, né? O indicador do Boi na Estrada já rodou os 5 principais estados produtores, a gente ainda tem mais 3 etapas para rodar, 2 no Brasil e uma fora, até o nosso evento do Fórum Pecuária Brasil em agosto. E parte do trabalho é justamente isso. A gente, desde o começo do ano, vinha observando com os nossos parceiros e clientes que a gente visitou, confinamentos cheios mesmo, assim, para a época das chuvas um pouco anormal, talvez um pouco fora do esperado para essa época, né? Chove bem, dificulta a logística dentro de confinamento, tem disponibilidade de pasto, não tem tanto estímulo assim. Mesmo assim, tinha muito gado dentro do confinamento, de todos que a gente foi ver. E então, é natural que com o preço do milho barato, com o preço do boi relativamente estável, né, sentindo um pouco a pressão sazonal agora, mas ainda assim mais construtivo que no ano passado, e com a reposição ainda, um bom ponto de compra, nossa, é natural que a turma veja isso como uma oportunidade, né? E isso já se reflete em algumas casas que começam a soltar suas intenções de confinamento, né? Grandes intenções de confinamento. Saiu do IMEA, se eu não me engano, foi bem forte, bem acima do que foi o primeiro levantamento do ano passado. Se eu não me engano, foi mais de 720 mil cabeças no primeiro levantamento de intenção de confinamento para o Mato Grosso, que é o maior estado produtor. Então é justamente isso, a gente não espera que diminua essa oferta de gado de coxo, inclusive a gente espera que ela até aumente, como é esperado também para o segundo semestre, subsequente à seca, né? É natural que isso aconteça. Mas não é um movimento só do confinamento. É interessante, né? A gente vê em várias praças que o confinamento não é o único que cresce. O semi, o TIP, os sistemas mistos que combinam ração e pasto, eles provavelmente são o melhor dos mundos aí, porque não toma tanto risco, é um pouquinho menos arriscado, um pouquinho menos custoso ali que o confinamento, e muitas vezes o resultado é melhor ou igual do que a gente vê em gado de coxa, né? Então, é bem interessante destacar também que essa é a grande tendência que a gente observa. A pecuária está se intensificando, isso passa pelo confinamento inevitavelmente, mas a bola da vez, quem realmente vê isso como uma forma talvez mais resiliente, mais segura, mais confiável a longo prazo, é o sistema misto. A gente tem visto isso cada vez mais no campo e é realmente impressionante os resultados, a viabilidade, a sustentabilidade que esse tipo de sistema consegue conferir aí à operação do campo. Então, a gente vê sim esse movimento forte, a gente vai até ganhar um pouco de tração até o final do ano, a oferta de gado de coxo não vai dar trégua, como tem ainda os sistemas mistos também vindo na mesma esteira, a gente não espera muita trégua de pressão de oferta de gado de coxo no resto do ano, não. O cenário realmente muito bom, as curvas deram espaço para travar, quem conseguiu comprar reposição num bom ponto está realmente numa posição favorável para o segundo semestre, e agora no meio do ano a gente já vê a reposição subindo desde o começo do ano, a reposição subindo é sinônimo de demanda de confinamento aquecida, então vários indícios aí de que vai ter uma boa oferta de gado de coxo para o segundo semestre aí. Ô Guilherme, já em relação à transição da safra para a entre-safra, como deve ser essa dinâmica? Isso é bem interessante, né? A gente no passado tinha isso muito bem definido, hoje é cada vez menos. E num ano que tem uma boa perspectiva de oferta de gado de confinamento, parece que vai ter bastante gado de coxo saindo, isso não deve ser, aliás, deve ser ainda menos bem definido do que já vinha apresentando nos últimos anos, né? Então, a gente vê que o confinamento tira o efeito de dependência do pasto para sair mais oferta ou menos oferta. Então, quando a gente sabe que tem muita oferta de gado de confinamento, provavelmente a gente não vai ver nenhum efeito muito claro em preço dessa chegada da entre-safra. Agora, pode acontecer um impacto de diferencial de base, inclusive ele é bem esperado em alguma medida, especialmente nas praças ao norte. Praças mais ao norte dependem mais de pasto, ali a entre-safra provavelmente é um pouco mais bem definida, só que como tem gado de coxo mais ao centro-sul aqui, em tese, o máximo que isso faz é amassar um pouco o diferencial de base, estreitar um pouquinho. É difícil que isso tenha um impacto de preço tão pesado assim como tinha no passado. Hoje é muito mais equilibrado. Hoje o confinamento é como se você tivesse mais silos de grãos ao longo do ano para prover oferta, né? Então ele meio que tira o efeito de sazonalidade de faltar gado na época que não tem pasto. Então ele gera o efeito
amenizável, né? Ou seja, como tem oferta de gado de confinamento o ano todo, independe de pasto, isso acaba que minimiza um pouco essa questão, ainda que algum impacto de diferencial de base seja assim natural de se esperar nessa época do ano. Ô Guilherme, fala um pouco para a gente sobre o ciclo pecuário e o que pode interferir neste período. A gente gosta muito de usar o ágio do bezerro, ou o prêmio da arroba do bezerro, para mensurar qual exatamente a perspectiva, o impacto, o cenário que começa a se desenhar, justamente no elo da cadeia produtiva do boi, que é quem vai ditar esse tipo de movimento. E é o seguinte, em base da sazonalizada, que a gente faz um tratamento bem extenso aqui para conseguir fazer isso de forma mais natural, o ágio do bezerro já está subindo desde meados do ano passado. Historicamente ele sobe de leve e depois ele dispara. E o preço da reposição está subindo desde o começo do ano, boa parte do território nacional. Ele cedeu um pouco algumas praças, né, nas últimas semanas, um pouco natural dessa época do ano, mas a gente vê o mercado de reposição mais firme desde o início do ano. E isso, com o boi se acomodando, é prenúncio para que a gente comece a ventilar uma possibilidade de transição do ciclo pecuário. Quer dizer que vai faltar gado? Não. A gente tem ainda um mercado muito bem ofertado, tem muito estoque para queimar de animais aí no mercado. Mas uma coisa é fato, onde o ciclo vai começar a inverter primeiro é na reposição, e esses indícios estão começando a crescer. Se a gente pensa que a gente tem carrego de seca, então parte da oferta foi antecipada, e que a gente tem uma boa perspectiva de oferta de gado de confinamento para o segundo semestre, então uma demanda boa por animais de reposição, em tese a gente tem um cenário que deve, entre aspas, oferecer um empurrãozinho para o mercado de reposição, que deve ser suficiente para a gente ver essa inversão do ciclo ganhar um pouco de tração. Lembrando, isso é gradual, demora um tempo para queimar esse tanto de estoque, mas vai aparecer primeiro no mercado de reposição, como já parece que começa a se materializar aos poucos aqui. Acho que faltar gado no mercado propriamente dito é uma possibilidade mais para o final do ano, mas bem mais ali para 2025. Enquanto o mercado interno passa por uma pressão negativa nos preços da arroba do boi, as exportações seguem aquecidas. Como você avalia este mercado para os próximos meses? A gente tem uma percepção um pouco mais construtiva do mercado interno. A gente vê um mercado interno já mais tracionado, mas como a gente tem muita oferta de fêmeas do primeiro semestre, ele acaba sentindo um pouco a pressão mesmo. Mas até se você olhar nas variações, o atacado não cai na mesma intensidade do que cai o boi, por exemplo. O varejo, menos ainda. Então, isso são indícios positivos de consumo. A gente sabe que o mercado interno está mais tracionado do que estava nesse passado recente, que a gente viu sofrer demais. Então, o primeiro ponto aqui, o mercado interno está mais bem tracionado, e no segundo semestre, quando a gente entende que existe uma perspectiva de redução da pressão de oferta de fêmeas, talvez isso fique um pouco mais claro. Em relação às exportações, o mercado está indo muito bem, a nossa operação de vendas externas está excelente esse ano, né? A gente tem volumes recordes para uma época do ano em que não tem esse nível de escoamento tão forte assim, a gente superou aí, teve o segundo maior volume de embarques da história, no fechamento de abril, maio tem potencial para bater ali perto das 200 mil toneladas também, de novo. Mas a questão é que a gente tem incertezas, especialmente em relação ao preço de exportação. Na China, não existe perspectiva de que esse preço, que é o nosso principal cliente, né, quem vai acabar regendo o preço de exportação como um todo, tem sinais de que vai reagir tão cedo. Então, a gente tem uma limitação importante do preço de exportação, mas ainda assim, como a gente está muito bem ofertado, só o escoamento em volume é suficiente para evitar talvez uma pressão excessiva de oferta aqui no nosso mercado interno. O que eu quero dizer com isso? O cenário de exportações é construtivo, ainda que ele carregue incertezas. A gente tem sido muito favorecido pelo estreitamento com os chineses, já voltamos a expandir market share nesse ano em relação ao ano passado. Estamos liderando mais uma vez, mais de 40% de toda a carne bovina que a China compra nós, né? Então a gente tem uma relação de interdependência importante. E a gente tem aí no reforço de faltar carne dos Estados Unidos esse ano, né? O menor rebanho dos últimos 73 anos, mesmo com ganhos de produtividade compensando em alguma medida isso, é impossível superar. Canadá e México abrirem o mercado para a carne brasileira é um efeito de que o continente norte-americano está sentindo uma escassez de oferta importante. E esses dois fundamentos, a China mais próxima, querendo tracionar um pouco, ainda que carregando suas incertezas com a limitação de preço de exportação, junto com os americanos faltando carne, são muito, muito positivos para as nossas exportações. Ô, Guilherme, a gente recebeu algumas perguntas no portal DBO. Qual a previsão do preço da arroba do boi para agosto? A pergunta é do Thiago Mourão. A gente não dá expectativa de preço de forma tão objetiva. Mas vamos olhar para o ano como um todo. A gente provavelmente tem uma sazonalidade bem ofertada, até ali meados de julho, agosto. É difícil que a gente supere isso tão cedo.
Então, até lá, a oferta deve seguir como um desafio importante. A não ser que a gente veja um absurdo de exportações, uma reação muito maluca de mercado externo, certamente os preços ainda vão sentir muito mais o impacto da oferta, como é sazonalmente esperado. Para o segundo semestre, a gente tem uma perspectiva bem ofertada ainda, né? A gente acabou de falar aqui de intenção de confinamento muito boa para o segundo semestre, mas é uma época que sazonalmente a demanda é melhor, tanto interna quanto externa. A gente tem, sim, menos feriados prolongados, talvez isso seja um desafio importante aqui para o nosso mercado interno, mas para o externo, a gente está falando aqui de um mercado global de carne bovina que vai sentir cada vez mais falta de carne bovina dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, eles estão com o maior déficit, a maior diferença entre produção e consumo negativa desde 2007, nesse ano, e ano que vem vão ter a balança comercial mais deficitária dos últimos 20 anos, né? Então é muito impacto que isso tende a gerar. Mesmo que hoje a gente ainda veja com alguma cautela a situação, o João, nosso head de pecuária aqui da Datagro, ele está na China nesse momento, e a percepção preliminar dele é de que o mercado está mais construtivo, as pessoas estão um pouco mais otimistas do que estavam no ano passado. Dito isso, sazonalidade do segundo semestre é boa para a demanda. O mercado interno ali no final do ano dá uma aquecida boa, e o mercado externo, sazonalmente, tem um volume bem maior para o segundo semestre. Como as indicações preliminares são positivas, então, em tese, a gente tem uma curva que ainda sente uma pressão no meio do ano, mas para o segundo semestre, talvez ela reserve maiores surpresas positivas aí. A gente está falando de um cenário que tende a reduzir a pressão de oferta de fêmeas e ter uma demanda sazonalmente melhor, tanto interna quanto externa, já numa condição estrutural mais positiva. Se a gente pensa nas duas coisas juntas, é evidente que tem um cenário mais construtivo aos preços, passada esse período aqui de entre-safra, que tem uma desova importante de final de safra de seca, tem alguma oferta importante de gado de confinamento também. Isso passando ali para o segundo semestre, que tem um fundamento de demanda já sazonalmente mais pujante um pouco, tanto interna quanto externa, a gente entende que é mais construtivo aos preços, talvez um pouco mais positivo do que a gente vê hoje aí nessa condição do presente um pouco mais pressionado. Esse feriado nessa semana deve interferir no preço da arroba? Olha, é difícil que interfira de forma tão categórica, porque a turma estoca, as câmaras frias estão sempre muito bem abastecidas em cenários como esse, mas talvez seja um pequeno suporte ali de curtíssimo prazo. Acho que não é isso que a gente tem que se ater, que a gente tem que sempre olhar um pouco mais a longo prazo, né? Pelo amor de Deus, o mercado do boi é um mercado lento, demora para produzir o animal, até ele atingir a maturidade, até ele ser engordado. É sempre importante a gente pensar mais a longo prazo. Se o curto prazo está ruim, a gente tem que pensar o que eu posso fazer hoje para pensar melhor em como aproveitar as oportunidades que vão surgir a longo prazo. E a gente está falando de várias coisas aqui que são positivas, né? Os americanos vão ter cada vez menos oferta nos próximos 2, 3 anos. A China com sinais um pouco mais positivos. E no Brasil começando a iniciar uma transição do ciclo pecuário, tudo isso é uma indicação de que o futuro é melhor do que o presente, né? Ou tende a ser melhor do que o presente. Então, acho que o curtíssimo prazo pode reservar pequeno suporte ali, talvez uma surpresa positiva por conta do feriado, mas é mais legal a gente olhar para o longo. Eu acho que a perspectiva mais construtiva está sempre no longo prazo do boi aqui no Brasil para a gente. A próxima pergunta, boi gordo vai ficar em uma variável de quanto arroba em 2024? A pergunta é do Lucas Carvalho. Como a gente viu, talvez, desde o início do ano, aumentos de oferta muito maiores e um preço que caiu muito menos do que caiu em meados do ano passado, quando eu tinha uma oferta até menor do que nessa época do ano, que a gente está vendo agora, talvez ele fique mais exatamente nessa faixa aí que a gente está vendo, né? Não vou falar nenhum range específico, mas desde o início do ano, vocês sabem onde ele começou, perto ali dos 250, agora ele está perto ali dos 220, 25. Acho que como ele está relativamente sustentado, né, parece que ele está mais equilibrado do que vinha no ano passado, esse é um range provável, mas não é impossível que ele extrapole um pouquinho disso também, né? O mercado do boi sempre reserva surpresas grandes, a gente não sabe se eventualmente pode ter um novo embargo, pode ter uma nova condição por conta de mais um problema de vaca louca. Isso é sempre uma possibilidade, a gente não pode descartar isso. Então, a priori, o que a gente viu até agora, um ano mais equilibrado, é o que parece ser até o restante do ano. Mas nada garante que isso vai ser realmente o que vai acontecer, né? A gente sempre tem surpresas exógenas que a gente não consegue prever aqui no nosso mercado interno que podem sim acabar extrapolando um pouco isso. Mas, a princípio, é um mercado mais equilibrado, então nos parece que essa é uma condição que vai persistir para o resto do ano também. Ô Guilherme, é provável que nos meses de junho e julho os preços estejam melhores? A pergunta é do Fernando Rodrigues Batista.
Não nos parece um período que vai ter muita trégua de pressão de oferta. Talvez a gente tenha um pouquinho, pontualmente, algumas praças ali podem sim ter uma transição de entre-safra mais bem definida, mas estruturalmente falando, a gente acabou de falar aqui, muita oferta de gado de confinamento, a entre-safra não vai ter esse impacto todo, ela tem cada vez menos nesse ano ainda, então nem se fala. Então, nos parece improvável. Junho e julho ainda devem ser meses relativamente bem ofertados. Teve alguma antecipação por conta da seca, então vamos colocar aqui julho talvez tenha alguma pequena surpresa positiva, principalmente nos estados que dependem mais de gado a pasto. Mas, de novo, como tem muita oferta de gado de coxo, mais ao centro-sul aqui do território nacional, em tese isso é amenizável, né? Então não é que vai faltar gado no Brasil. Talvez falte gado em alguns estados que teria mais um impacto diferencial de base do que de preço. De uma forma ou de outra, dilui o risco de pressão de oferta sazonal, mas não garante que ela não vai acontecer. A gente ainda entende que vai ser um período bem ofertado, e isso provavelmente vai seguir regindo o mercado, então limita o potencial de alta de forma significativa aí dos preços para junho e julho. A última pergunta: qual a expectativa para o preço da arroba do boi gordo em dezembro? É Luiz Eduardo Osório. Dezembro é sempre uma época mais positiva por conta do consumo aqui no mercado interno e por conta das exportações, né? A turma já começa a embarcar carne para os Estados Unidos em dezembro, desde novembro, na verdade, mas em dezembro, para atender a quarta norte-americana do início do ano. Então, como a gente tem dois fundamentos de demanda importantes, e ali também é início de estação de monta, né? Começa ali em novembro, mas dezembro sempre tem um pouquinho desse resíduo ainda também. Em tese, a gente tem uma época que é menos ofertada de fêmeas, uma época que tem aquecimento de mercado interno, e uma época que tem aquecimento de mercado externo também, em alguma medida, por conta dessa operação dos Estados Unidos. Então, nos parece ser um cenário mais construtivo, mais positivo do que aquele que a gente vê hoje. Já é sazonalmente esperado, mas como a gente tem uma condição de transição de ciclo, de demanda apurada, mais apurada do que no passado recente, pelo menos, nos parece que é bem construtivo o que a gente pode esperar ali para o finalzinho do ano. Ô Guilherme, mercado interno com preço baixo para a arroba do boi e mercado bastante atrativo para as exportações. Diante deste cenário, qual mensagem você deixa para o pecuarista? Eu acho que a gente está muito perto do ponto em que a reposição não vai mais ser tão atrativa assim. Tudo bem que essa é uma conta complicada, que a gente compra o gado em reposição hoje pensando em quanto que vai estar o preço daqui a um bom tempo, e esse vai ser o ágio de verdade que a gente pagou. Mas ainda assim, a reposição já está subindo e ela provavelmente vai ganhar um pouco de tração nesse movimento em breve. Então, talvez seja o limite do momento de um ponto ótimo de compra para repor gado aí na fazenda. Então, você aí, independe se é invernista, se engorda gado, se faz recria, a reposição vai perder a atratividade com o passar do tempo. Talvez esse ano marque o início dessa transição, né? Que a gente deixe de ver uma reposição muito barata, em termos proporcionais, de ágio baixo, e comece a ver uma reposição mais cara, em termos de ágio caro, ágio alto, o bezerro elevado. Então essa é a grande mensagem. Se a gente tem incerteza em relação à demanda, e isso sempre vai ter um pouco, o Brasil tem suas incertezas de longo prazo, a China então nem se fala, o mundo como um todo está num cenário frágil, vamos se ater o que a gente consegue prever um pouco melhor que a oferta, o que a gente está colocando aqui é que o mercado de reposição vai começar a sentir primeiro, já está sentindo desde o começo do ano. Não deixem isso passar, isso nos parece uma oportunidade realmente diferente. E se a gente combina isso com milho bom, por exemplo, então, não é à toa que a intenção de confinamento está alta. O pessoal está percebendo que essa é uma condição difícil de se encontrar, que é um cenário de preço que pode ser não ser um colosso, mas para os custos que existem hoje, ele é sim razoavelmente construtivo. E isso é difícil, a gente não consegue ver preço bom e custo bom. Preço bom geralmente é acompanhado por um custo muito alto também, né? E vice-versa. Preço ruim também tem uma condição de custo um pouco mais baixa. Eles acompanham em alguma medida. Não é perfeito, é claro, sempre tem cenários mais desafiadores, mas se hoje a gente não tem um preço tão bom, o custo está favorecendo. E provavelmente no lado da reposição isso não vai durar tanto. O milho também tem uma curva ascendente, também sugere isso. Então acho que se planejar a longo prazo, isso vale aproveitar uma reposição que ainda está relativamente barata, isso vale pensar em uma estratégia de contratos futuros, tanto de preço de venda do boi quanto de compra de outros insumos importantes. Acho que tudo isso são mensagens importantes para se pensar num cenário em que os preços ainda são construtivos nas curvas futuras e pelo que a gente está vendo de perspectiva aqui. Acho que essa é uma ótima mensagem para a gente finalizar a nossa sessão. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Pecuário DBO. Ótima semana para você e até mais. Muito obrigado a todos que nos assistem, a todos os parceiros do Indicador de Boi da Tagro, internautas e do Portal DBO. E o Mercado Pecuário DBO de hoje fica por aqui.
Lembrando que assinantes da revista DBO têm acesso exclusivo a vários conteúdos aqui no portal. Assine a DBO, há 42 anos ao lado do pecuarista. E na próxima semana, a Juliana Camargo estará de volta ao mercado pecuário DBO, após as merecidas férias. Aproveito para agradecer a oportunidade, confiança e apoio da equipe DBO. E, claro, a companhia de todos vocês. Muito obrigada e até mais. Tchau! Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida.